Meus amados irmãos, hoje no nosso calendário é domingo, né? Domingo de Páscoa, não é isso? E eu venho aqui nessa noite trazer uma reflexão acerca da Páscoa. É bem certo que a televisão, a mídia, eles nos vendem uma ideia do que é a Páscoa, e na maioria das vezes as pessoas mal sabem quais são os verdadeiros significados ou o que é a Páscoa, ou seja, o sentido verdadeiro. As pessoas saíram daquilo que é e acreditam que seja uma coisa que na verdade não é. Portanto, eu quero falar de alguns aspectos da Páscoa e falar sobre Páscoa, pecado, perdão e punição, ou em outras palavras, os P's da Páscoa. Então, meus amados irmãos, voltando a abrir as nossas Bíblias, na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nós fizemos leitura do versículo de número 7. Primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. Essa foi a leitura oficial do culto dessa noite. E o texto bíblico diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O primeiro P, meus amados irmãos, referente à Páscoa, que eu gostaria de apresentar, é o pré, é o sentido prévio do que é a Páscoa, o sentido anterior, o sentido do Antigo Testamento, quando a Páscoa foi apresentada. A Páscoa, meus amados irmãos, ela foi instituída, e nós podemos acompanhar isso com os primeiros versículos, ou até mesmo o capítulo todo, o capítulo 12 do livro de Êxodo. Ali nós temos a instituição da Páscoa. E a Páscoa ela acontece no seguinte cenário: estava o povo hebreu, ainda não era uma nação, por assim dizer. Lá estava o povo hebreu, e ele estava cativo, ele estava em servidão, eles eram escravos debaixo do domínio egípcio. E aquele povo hebreu, embora numeroso, eles estavam ali por aproximadamente mais de 400 anos. É nesse cenário, é nessa situação em que o povo hebreu é um povo escravo e ele está sob o domínio do Egito, que Deus então levanta um líder, Moisés. E esse líder Moisés, ele tem ali, vamos dizer assim, como uma das suas primeiras e grandes incumbências, a libertação do povo de Israel debaixo da escravidão do povo egípcio. E quando estava acontecendo, quando Deus estava trabalhando, prestes a tirar o povo de Israel do Egito, a Bíblia fala sobre a 10ª praga. E a 10ª praga viria sobre todo macho, todo primogênito, quer seja do maioral até do serviçal, ou seja, do maior ao menor. E a Bíblia diz que não seria poupado nem mesmo os animais primogênitos, ou seja, os homens seriam poupados, pois Deus visitaria todos os primogênitos do Egito. E é nesse contexto dessa visita, da execução da 10ª praga do Egito, que Deus, através de Moisés, ele dá uma ordem. Ele dá a ordem essa que é a seguinte: ele diz o seguinte: vocês devem pegar, prestem atenção na frase ou no fraseado, nos simbolismos que já estão presentes no Antigo Testamento, já que o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que viria a se completar no Novo Testamento. Então a ordem dada por Deus a Moisés é a seguinte: pega um cordeiro. Esse cordeiro, ou seja, precisa ser macho, precisa ser imaculado, ou seja, sem mácula, sem defeito. Ele precisa ser perfeito. E vocês devem então sacrificar esse cordeiro. E ao sacrificar o cordeiro, vocês farão uso desse sangue. De que maneira? Passando nas vergas, nos lados, nos batentes das portas. E é quando vocês passarem, também existem especificações de como aquele animal deveria ser comido, mas para o que nós vamos meditar nessa noite, basta apenas nós saber que Deus então ordenou a Moisés que desse a ordem ao povo
para que eles passassem o sangue nas laterais, nas vergas das portas, e quando Deus viesse passar por aquelas casas, ele veria o sinal, o sangue nas portas das casas, e ele passaria por cima. Ele passaria por cima daquelas casas, e aquelas casas que tivessem o sangue seriam poupadas. No contexto, na língua original, Páscoa significa passar por cima. O que é? Quando Deus deu a instituição da primeira Páscoa, o significado é: o que significa a palavra Páscoa? Páscoa significa passar por cima, no sentido de poupar. O anjo do Senhor passaria por cima. E assim, meus amados irmãos, ao passar por cima, nós vemos depois que Deus ele disse: vocês devem comemorar esse dia, e isso vos será por estatuto perpétuo. E vocês vão comemorar isso. Essa comemoração é o que, afinal? A comemoração então da Páscoa era a comemoração da libertação do cativeiro egípcio. Uma vez que eles eram escravos, eles passariam a não ser mais escravos. Uma vez que eles eram servos, eles deixariam de ser servos. Assim sendo, como bem escreveu o pastor Warren Wiersbe, ele disse: a Páscoa para o povo hebreu é o dia da independência. Uma vez que eles eram escravos e eles deixariam de ser escravos, eles passariam a ser livres. É o dia da libertação, é o dia da independência. Esse é o primeiro sentido, o sentido prévio, o sentido primeiro de Páscoa. Ou seja, Páscoa Deus falou, a Páscoa é uma comemoração que vocês vão guardar anualmente em comemoração à libertação da escravidão do Egito. Esse é o sentido de Páscoa. Posteriormente, nós vemos também ali no capítulo 16 do livro de Deuteronômio, Deus dando algumas instruções, e ele diz agora que a Páscoa deveria ser comemorada em Jerusalém, quando o templo já estava feito, e assim anualmente a Páscoa era celebrada na cidade de Jerusalém. Esse é o primeiro sentido, o sentido primeiro. Mas qual é o outro P, o sentido posterior da Páscoa? Nós podemos acompanhar, meus amados irmãos, em alguns versículos que vão falar sobre a Páscoa. Nós lemos em 1 Coríntios 5,7 que diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Peço para que você acompanhe a leitura. Se você quiser anotar, você pode anotar os versículos bíblicos. Na primeira epístola que escreveu o apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, os versículos 18, 19 e 20. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19 e 20, dizem assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. No livro de Gênesis, meus amados irmãos, no capítulo 22, no versículo 7, nós temos uma pergunta que ecoa, e essa pergunta ela vai ser respondida de fato somente no Novo Testamento. Gênesis 22, versículo 7 diz o seguinte: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Acredito que é de conhecimento, pelo menos da maioria dos irmãos que aqui está, acerca do sacrifício de Abraão em relação ao seu filho Isaque. E Isaque, quando ele está prestes a ser sacrificado, ele faz uma pergunta ao seu pai. Ele diz: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E a pergunta é essa: onde está o cordeiro? E aí, meus amados irmãos, agora no primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 19, quando Jesus caminha para ser batizado por João, diz assim a palavra de Deus em João 1,19: no dia seguinte,
seguinte: João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na verdade, a pergunta que foi feita há anos atrás, lá no primeiro livro, quando Isaac pergunta a seu pai Abraão: pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro? A pergunta foi respondida muitos anos depois, quando Jesus aparece e João, o precursor do ministério de Jesus, ele disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aonde está o cordeiro? Aí está o cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na verdade, meus amados irmãos, o que é a Páscoa de fato? A Páscoa, na verdade, precisava de um cordeiro. Esse cordeiro precisava ser o quê? Sem defeito. Esse cordeiro precisava ser sem mácula. Esse cordeiro, o que ele está querendo dizer? É Jesus Cristo que é esse cordeiro, conforme nós vimos o que está escrito no capítulo 53 do profeta Isaías: como uma ovelha, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando do sacrifício da morte de Cristo. Cristo é o cordeiro pascal, conforme nós lemos em Coríntios 7. Cristo, nossa Páscoa. Então, meus amados irmãos, o sentido prévio, a Páscoa é a libertação do povo de Israel da servidão do Egito. O sentido posterior, o sentido último, a Páscoa é a morte de Jesus. Jesus Cristo é o Cordeiro, e esse Cordeiro derrama o seu sangue. Agora, uma vez que eu sei, meus amados irmãos, o primeiro sentido e o sentido último da Páscoa quais são as implicações disso para as nossas vidas? Quais são as implicações da Páscoa para as nossas vidas? Assim como aquele cordeiro precisava ser perfeito, precisava ser sem mácula, assim Jesus Cristo perfeito, sem defeito, Jesus Cristo sem pecado, ele se ofereceu para morrer por nós. De que maneira, meus amados irmãos? Para assim como o anjo do Senhor que estava para visitar e matar os primogênitos passasse por cima, assim também a ira de Deus, que deveria vir sobre nós em virtude dos nossos pecados, é passado por cima de nós. Ou seja, a visitação, pois a Bíblia diz: o salário do pecado é o quê? A morte. Ou seja, nós deveríamos também pagar com a morte, mas em virtude de Jesus Cristo ser esse cordeiro imaculado, sem defeito, sem pecado, ele ter derramado o seu sangue, a Bíblia diz que através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, a Páscoa significa que nós também somos poupados da ira de Deus. Ou seja, passa a ira de Deus também, da mesma forma que passou por cima da casa daqueles hebreus, a ira de Deus, a visitação, ela também passa por sobre as nossas casas, os nossos lares. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Romanos capítulo de número 6. Romanos 6 começa assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na de sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do
do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O capítulo inteiro continua assim, meus amados irmãos. Nós não temos tempo para ler, mas todo o capítulo 6 do livro de Romanos vai falar sobre o pecado. O que ele quer dizer? Se nós de fato acreditamos em Cristo, se nós de fato dizemos que somos cristãos, e se nós de fato temos Cristo como a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, ele diz o seguinte: se Jesus Cristo é o Cordeiro, ele é a tua Páscoa, você não mais peca. O pecado já não reina mais em vós. Por quê? Porque nós morremos para o pecado e nascemos para Deus. O pecado já não mais mora ou habita em nós, mas sim a santidade. Qual é o próximo P, meus amados irmãos? Para eu saber que nós, ou alguém aqui é perdoado, essa pessoa precisa viver em um estado de purificação, em um estado de santidade, em um estado de aperfeiçoamento. O que ele quer dizer, meus amados irmãos? Se Cristo de fato morreu por mim e morreu por você, ele quer dizer o seguinte: houve uma mudança, há uma novidade de vida. Aquela pessoa abandonou o seu antigo modo de viver e ele passou a ter uma nova vida, e naturalmente essa nova vida, nada daquela antiga vida permanece na sua nova vida. O que ele quer dizer com isso, meus amados irmãos? Aquela pessoa que anteriormente, assim como os hebreus no Egito eram escravos, aquela pessoa que antigamente era escravo das drogas, ela já não é mais escravo da droga. Quando Jesus Cristo morreu, ele derramou o seu sangue, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele disse: eis que eu vos dou o poder, eu vos dou o poder para vencer o pecado. Você agora tem condições de vencer aquilo que antes era uma escravidão. Nasce o dia da independência. As drogas não mais vivem em mim, e nem eu mais vivo sob o domínio ou a influência das drogas. Eu ando em novidade de vida, eu sou uma nova pessoa. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, declarou a minha independência disso tudo. As drogas já não têm mais poder, as drogas já não exercem mais influência na minha vida. Meus amados irmãos, aquele homem, aquela mulher, essa pessoa que anteriormente era escravo do álcool, era escravo da bebida, o que ele quer dizer? Isso já não mais habita em vós. O Espírito Santo de Deus nos purifica, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, de maneira que você também hoje é liberto. Você não vive mais debaixo da escravidão, debaixo da servidão do álcool. Não, agora você tem autocontrole, você tem domínio próprio. Você vai para onde você quer ir, você vai para onde você precisa ir. Você não é levado, você não é carregado, você não fala aquilo que você não deveria falar. Você está consciente, você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura, em que o Espírito Santo de Deus agora, ele tem total espaço e liberdade para guiar e conduzir a tua vida. Nasce uma nova pessoa, nasce uma nova vida, nasce um novo ser. Por quê, meus amados irmãos? Porque a morte de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, nos capacita para isso. Aquele irmão, aquela irmã, aquela
escravo do quê? Da fofoca. O Senhor fala: você não é mais escravo da fofoca. O Espírito Santo de Deus te capacita a ter uma nova vida. Aquilo que você fazia antes, na sua nova vida, no seu modo de viver, você não faz mais. Aquela pessoa acostumada com a maledicência, aquela pessoa que tem um vocabulário impróprio, chulo, baixo, ele diz: essas já não são mais as suas palavras, esse já não é mais o seu vocabulário, esse já não é mais o seu linguajar. O Senhor Deus te fez uma nova pessoa, uma nova criatura. Foi declarado, assim como os hebreus, uma independência. Você já não é mais escravo do pecado. Meus amados irmãos, aquele homem e aquela mulher que anteriormente vivia única e exclusivamente voltado para o ganho, para o lucro, ou seja, em que Mamon era o seu Deus, o Deus do dinheiro. Ele diz o seguinte: você está liberto disso. Deus declarou uma independência, você não precisa mais viver. Meus amados irmãos, a Páscoa significa isso. Nós somos purificados, e por nós sermos purificados, recebemos o perdão da parte de Deus. A Páscoa, meus amados irmãos, nos capacita, a morte de Jesus Cristo nos capacita a viver em santidade. E a Bíblia diz, a viver em Cristo, a Bíblia diz: se nós estamos em Cristo, somos nova criatura. Se nós estamos em Cristo, de fato, nós somos uma nova criatura. Ou seja, a Bíblia mesmo diz: se a pessoa é uma nova criatura, é porque ela está em Cristo. Se ela continua a antiga criatura, é porque ela não está em Cristo. A Páscoa faz com que nós, biblicamente, possamos reconhecer: quem está em Cristo é nova criatura, quem ainda é velha criatura não está em Cristo. Assim, meus amados irmãos, o Cordeiro de Deus, a Páscoa, tem a ver com o pecado, tem a ver com o perdão, tem a ver com a purificação. Mas a pergunta, meus amados irmãos, a questão é a seguinte: existem algumas pessoas que foram instruídas e que chamam essa semana de Semana Santa. Agora a pergunta é, meus amados irmãos, é apenas essa semana que é santa? Aí começa a incongruência. Romanos 14 fala: existem pessoas que fazem diferença entre dia e dia. Por quê? Porque ele não conhece, ele não tem maturidade. Para aquela pessoa que é nova criatura, não é apenas o mês de abril que tem uma Semana Santa. Tem Semana Santa em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho. Todas as semanas são santas. Por quê? Porque ele é santo. E se ele é santo, a semana para ele também é santa. A semana é santa para os santos. A semana deixa de ser santa para aqueles que não são santos. Eu não sou santo, mas nessa semana ela vai ser santa. Não, meus amados irmãos, todas as semanas são santas. Da mesma forma que todos os meses são santos, da mesma forma de que todos os anos são santos, todas as décadas são santos, todos os segundos são santos, todos os milésimos são santos. Para quem? Para aqueles que são santos. Se ele é santo em tudo que ele vive o quê? Em santidade. Por quê? Porque ele é santo. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele é santo. Ele é santo. Se nós analisarmos, se não me falha a memória, o capítulo 6 de Isaías, existe uma visão e os anjos, eles ficam repetindo, os arcanjos repetindo: santo, 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 santo. Se tem uma coisa que Deus é, meus amados irmãos, ele é santo. E a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, se você é santo, você tem que viver em santidade, não apenas em uma semana, mas todas as semanas. Não apenas em um período. Existem pessoas que falam: vamos trabalhar e vamos mortificar a carne 40 dias antes da Páscoa, porque esse é um período importante. Meus amados irmãos, se você tem que mortificar a carne, você tem que mortificar a carne todos os dias da sua vida, pois todos os dias são importantes, não apenas os 40 dias que antecedem a Páscoa. Todos os dias são importantes para Deus. Ele não faz diferença entre um dia e um outro dia. Como se fosse assim:
com essas pessoas que vivem no pecado, na prática do pecado? Como será que eles ficam? Eu quero ler com os irmãos alguns versículos que se encontram no livro de Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. A partir do versículo de número 27. Hebreus 10, 27. Hebreus 10, 27 diz assim. Aliás, eu vou começar a ler a partir do versículo 26. Hebreus 10, 26 diz: porque se pecarmos voluntariamente, ou a mesma coisa que dizer, se pecarmos propositadamente, se pecarmos pensando antes de pecar, maquinando, tramando aquilo que nós vamos fazer, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. O que ele quer dizer? Se uma pessoa que diz, eu sou cristão, eu sou uma pessoa cristã, eu sou seguidor de Cristo, mas ele peca voluntariamente, a Bíblia diz o seguinte: já não mais existe sacrifício para aqueles pecados. Olha o que aguarda, mas uma certa expectação horrível, uma certa expectação horrível do que? De juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que ele quer dizer, meus amados irmãos? Eu vou à igreja, vou ao domingo na igreja, e me julgo estar em comunhão com a igreja, mas eu traio minha esposa, ou eu traio meu marido, mas eu chego na igreja e falo que eu sou um seguidor de Cristo. Eu vou à igreja, digo que sou um seguidor de Cristo, mas eu continuo ainda falando mal do meu irmão, falo mal da minha irmã, fico tramando, maquinando algo para derrubar uma pessoa que eu considero meu adversário, quando a Bíblia diz o seguinte: não vos deixei vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. A Bíblia diz: se você tiver que vencer, você tem que vencer com o bem e não com o mal. E as pessoas querem vencer com o mal. Se eu vou vencer com o mal, eu faço uso do mal. E se eu faço uso do mal, isso mostra que as forças do mal estão em mim. E se as forças do mal estão em mim, eu não sou de Cristo. Não posso ser de Cristo. Não estou em Cristo. Não sou uma nova criatura. Não ando em novidade de vida. Se eu digo professar uma fé cristã, se eu digo ser um seguidor de Cristo, um imitador de Cristo, e eu não procuro fazer o que Cristo fez, eu estou me enganando. A Bíblia diz o seguinte: se você peca e você sabe que você peca voluntariamente, já não há mais sacrifício pelos teus pecados. O que aguarda, o que tem uma expectativa, o que? Da punição.
punição. E é engraçado, meus amados irmãos, que todas as vezes que nós falamos em punição, as pessoas às vezes até torcem o rosto, a cara e falam: ah, mas Deus sendo um Deus bondoso, até mesmo isso, os pastores, os líderes não deveriam falar em punição. Isso não combina com Deus amoroso. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus é justo. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele semeia e ele planta corrupção e pecado, ele vai colher a morte, ele vai colher o juízo. Deus não tem nada a ver com isso. Quem está fazendo isso é a própria pessoa. Seria a mesma coisa que dizer o seguinte: uma pessoa vai, tira a vida de uma outra pessoa e ela fala assim: eu não devo ser condenado, por quê? Porque isso é injusto comigo. Ué, mas quem foi tirar a vida da pessoa não foi você? Você está sendo punido por aquilo que você fez. Você está colhendo agora aquilo que você plantou. E a morte, meus amados irmãos, a punição de Deus não é a ira ou a vingança da parte de Deus, é o exercício da justiça de Deus referente às nossas próprias ações, os nossos próprios atos, os nossos próprios comportamentos, as nossas próprias atitudes. Da mesma forma, quando nós, meus amados irmãos, pela graça de Deus, pela capacitação do Espírito Santo de Deus, passamos a andar em nova vida, nós também receberemos vida e vida com abundância. O pecado então mostra, meus amados irmãos, que aquela pessoa na verdade não vive, mas ela está em um estado de podridão. Por quê? Porque ela está morta. Aquela pessoa está morta, ela está em um estado de putrefação. É o que Jesus Cristo certa vez disse: eles são sepulcros caiados. O que? Eles são sepulcros. O que tem no sepulcro? Tem um corpo em decomposição. É isso que eles são. Eles cheiram mal. Eles estão se decompondo. Por que, meus amados irmãos? Porque eles não nasceram de novo e não estão andando em novidade de vida. Eu quero que você saia daqui com essa compreensão. Quais são as implicações da Páscoa para nós? A Páscoa no Antigo Testamento, no sentido pré, significa passar por cima. É a liberação do cativeiro egípcio. O que é a Páscoa agora, meus amados irmãos? A Páscoa é a libertação da nossa escravidão sobre o pecado. Nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado, nós não mais estamos mais presos a este mundo, mas o Senhor Jesus, Ele declarou a independência e disse: vocês são novas pessoas, vocês são novas criaturas, vocês têm uma nova casa, um novo lar, um novo paradigma, um novo comportamento, uma nova fala. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu faço novas o quê? Todas as coisas. A pessoa passa a viver em novidade em todos os aspectos da sua vida. Isso, meus amados irmãos, se o Cordeiro Pascal de fato alcançou você. Se não alcançou, o que infelizmente nos aguarda a essas pessoas é uma expectação da visitação e do cumprimento da palavra de Deus. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso é Páscoa, meus amados irmãos. Páscoa é viver em santidade todos os dias. Todos os dias são santos, todas as semanas são santas, todos os quartos são santos, todos os programas na internet são santos, todos os sites são santos, todos os programas são santos, todas as músicas são santas, todas as letras são santas, todas as roupas são santas, todas as comidas são santas, todas as famílias são santas, todos os relacionamentos são santos, todo o linguajar é santo, todo o procedimento é santo. Em tudo que a pessoa faz, a santidade de Deus que está naquela pessoa, ele anda em santidade. Meus amados irmãos, é engraçado, né? Algumas pessoas há poucos dias beberam, encheram a cara, traíram a mulher, o esposo, usaram drogas no carnaval, fizeram tudo, e
cristã? É o que eu digo para vocês, meus amados irmãos. Eu posso dizer que eu sou um milionário. Você fala, cadê seu carro importado? Eu não tenho. Então por que como você disse que você é um milionário? Ah, eu sou muito alto. Mas eu estou vendo que você tem 1,72 no máximo. Não adianta você falar que você é alto, você tem que provar que você é alto. Não adianta você dizer que você é cristão. O seu comportamento tem que mostrar a todo mundo que você de fato é cristão. Hoje na rádio me indagaram sobre uma pergunta. Eu citei uma frase, eu não lembro o autor agora. Ele diz o seguinte: o teu comportamento, o teu modo de viver, o teu modo de andar, as coisas que você faz falam tão alto que eu não consigo te ouvir. O seu comportamento, a sua fala, tudo que você faz fala tão alto que quando você pega o microfone, quando você vem falar comigo, eu sei que aquilo que você fala não condiz com a sua vida. Eu não vou te ouvir. Não dá para eu ouvir. Por quê? Porque eu sei que você prega uma coisa, mas você vive outra. E quando você prega uma coisa e vive outra, aquela pregação não tem eficácia, não tem poder, ela não alcança, ela não muda. São apenas palavras jogadas ao vento, palavras jogadas ao ar. O que o mundo precisa não são de palavras. O mundo precisa do que Paulo, do que ele diz. O mundo precisa de demonstração de poder. Aí você fala, demonstração de poder o quê? Para eu curar enfermos? Se Deus assim quiser, sim. Mas primeiramente, demonstração de poder na sua vida. Uma vida limpada, uma vida imaculada, uma vida reta, uma vida santa, com um bom comportamento, não envergonhando a Deus, o Evangelho e a sua santa igreja. É disso que nós precisamos. E se de fato Cristo morreu por você, você tem que ser e precisa ser uma nova criatura. Meus amados irmãos, essas são as implicações da Páscoa. Ovo da Páscoa do coelhinho, isso é para as pessoas que estão aí fora, meus amados irmãos. A Páscoa é coisa séria. A Páscoa não quer dizer é Semana Santa, é Ano Santo, é vida santa, é uma entrega santa. Em tudo que eu faço é santo. A Páscoa para o cristão, ela vive e tem efeitos diariamente em nossas vidas. Isso é a verdadeira Páscoa. Quando alguém te perguntar, você fala, para com isso, eu vou te falar o que é a Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido e significado da Páscoa. Meus amados irmãos, que Deus Ele possa nos conceder a graça do Teu Santo Espírito para que nós possamos viver assim. Quando diz, meus amados irmãos, ninguém tem em si mesmo o poder de ter uma vida assim. Ninguém tem. Nenhum homem, nenhuma mulher tem o poder de viver da maneira como Deus Ele pede para viver. Por isso que Jesus Cristo teve que morrer por nós, porque nós não conseguimos pagar o nosso pecado. Mas Ele disse, através do Espírito Santo de Deus, através da graça de Deus, Ele nos capacita se Ele estiver em nós. Ou seja, nós somos uma nova vida. E eu termino dizendo o que Paulo diz. Quando fala de uma nova vida, Paulo ele diz o seguinte: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu minha vida. A vida já não é mais minha. A minha vida pertence a Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Curva a tua cabeça.